Continuando nossa série de mensagens, hoje a parte 3, sobre o tema O Autor da Vida é poderoso para salvar. Talvez alguém possa pensar, mas isso é redundância, porque o Autor da vida deve ser aquele que é capaz de dar vida. Mas o Autor da vida é poderoso para salvar, mas muitas pessoas não levam isso em consideração, muitas pessoas não aceitam esta verdade. Por isso que essa ênfase, o Autor da vida é poderoso para salvar. Vamos então ver os primeiros passos da igreja em Jerusalém, chegando no capítulo 3. Mas até agora nós estamos vendo um período de euforia, um período de alegria, um período de muita agitação. A igreja está nesta euforia, a igreja está nessa agitação, a igreja está nessa alegria, porque parece que até agora é só festa. E é o que realmente estava acontecendo. No capítulo 4, nós vemos já a primeira dificuldade, onde Pedro e João são presos. Mas até agora, então, eles estão vivendo essa fase de expansão, essa fase do primeiro amor. Uma fase de muita exultação, uma fase que creio que toda a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo deseja, anseia viver. E Pedro e João, então, usados por Deus, eles curam um paralítico. E essa cura traz uma movimentação em Jerusalém. Nós sabemos que essas pessoas eram pessoas conhecidas. E essa a agitação, então, produz uma nova grupo de convertidos. A igreja de 3.000 passa a 5.000. E nós sabemos que se contavam naquela época os homens de 18 anos para cima. Então, essa igreja de 5.000, uma estimativa que ela já chegava a quase 15.000 pessoas, entre crianças e mulheres. Nós estaremos meditando, então, nesta noite, em Atos capítulo 3, e vamos focar em quatro verdades que são ensinadas no sermão, na mensagem de Pedro. O poder de Deus vem de Jesus, é a primeira verdade. Ele enfoca que o ser humano, nós somos culpados diante de Deus. A mensagem diz que o arrependimento é indispensável, é imprescindível. E também ela diz que a omissão trará consequências. Mas para isso vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 3 e vamos fazer a leitura. Estaremos lendo todo o capítulo. Você acompanhe em sua Bíblia. Diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele o olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo:
Israelitas, por que vocês estão admirados com isso? E por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isto por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de cada um abandone as suas maldades. Assim como estamos, oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Carecemos que teu Santo Espírito nos dê iluminação para a compreensão, para o entendimento e para praticar a tua palavra, Pai. Pedimos que toda a mente e coração se volte a ti neste momento. Rogamos isso e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. E amém. O que estava acontecendo? Nós vemos que os discípulos vinham de coisas extraordinárias que haviam acontecido. Jesus, quando foi assunto aos céus, disse aos seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até receberem o poder. E nós estudamos no capítulo 1 esse tempo que eles esperavam a promessa se cumprir. Em Atos 2 nós vemos o cumprimento da promessa, o cumprimento das profecias. E eles receberam então a descida do Espírito Santo. E nós verificamos que 3 sinais extraordinários aconteceram. Um forte som, como de um vento. Vamos destacar novamente que não houve vento nenhum. O texto é muito claro em falar um forte som, como de um vento. Um primeiro sinal. O segundo, línguas de fogo, ou seja, labaredas de fogo, desciam sobre as cabeças daqueles 120 homens que estavam reunidos, primeiramente no cenáculo. E o terceiro sinal é que eles falavam idiomas estrangeiros, línguas diferentes, de maneira que todos os que estavam presentes e toda a multidão que se agregou após, podia ouvir na sua própria língua falar das grandezas de Deus. E Pedro, mediante isso, pronunciou uma mensagem. E dessa mensagem se converteram 3.000 almas. E agora nós vemos Pedro e João, na sua peregrinação, já nesses primeiros passos. Então ele vai e se dirige ao templo, como era costume deles, os judeus, irem ao templo para orar, para servir a Deus. Não havia nenhuma contradição disso, com a nova igreja que estava surgindo. E diz que eles estavam subindo, adentrando o templo pela porta chamada Formosa.
E naquela porta se levava um coxo de nascença, 40 anos, no próximo capítulo indica a sua idade. 40 anos aquele homem, desde que nasceu, era um paralítico. E todos os dias algumas pessoas o levavam e colocavam na entrada, na porta do templo Formosa. Ali passavam muitas pessoas e muitas dessas pessoas estavam com o coração um pouco aberto e elas esmolavam. Fazia parte da cultura judaica dar esmolas. Isso era visto como uma virtude. Se bem que não era esse o ideal de Deus, porque Deus havia determinado que não houvesse nenhum pobre entre eles. Mas uma forma de remediar isso, eles davam esmola em vez de resolver o problema. Então era uma virtude na cultura judaica o dar esmolas. E eles colocavam aquele homem ali todos os dias. Não sei se esses que colocavam tinham algum interesse, tinham alguma comissão, como nós vemos hoje. Conheci uma pessoa que tinha um filho com uma doença grave, e ele se utilizava isso, fez uma ONG, e ele vivia disso, ele ganhava dinheiro com isso. Isso é uma coisa triste. Não sei se aqueles que levavam esse homem também tiravam uma porcentagem ou ganhavam com isso, mas aquele homem era conduzido por outros todos os dias na porta do templo chamada Formosa. E ali então estava adentrando Pedro e João. E evidentemente quando aquele mendigo, quando aquele coxo viu os apóstolos, deve ter esticado a mão pedindo uma esmola. Mas Pedro e João disse àquele paralítico: olhe para nós. E eles fixaram bem os olhos, preste atenção nessa parte do texto que ela é importante. Eles fixaram bem os olhos naquele coxo, e Pedro disse: eu não tenho nem ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho lhe dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ande. E diz o texto que aquele homem não somente andou, mas ele saltou. Pedro pegou-lhe pela mão e ele saltou e alegre começou a louvar a Deus. Diz o texto que ele começou a acompanhar, não largava mais, não saía mais do lado de Pedro e João. E aquilo trouxe uma grande agitação na cidade de Jerusalém, porque todos sabiam e todos conheciam aquele homem que ficava naquele local, porque ali era um local público, um local de movimento, um local onde todos os israelitas passavam pelo menos em algum momento. E isso trouxe um grande movimento. E diz o texto que Pedro, mediante isso, se dirigiu ao pórtico chamado Salomão, um átrio, um pátio no templo, e ali a multidão começou a se aglomerar, e alguns achavam que talvez Pedro fosse um deus, talvez Pedro fosse um grande profeta, e aí Pedro começa a pronunciar a sua mensagem, começa a divulgar a sua mensagem. E sobre essa mensagem que nós queremos destacar, essas 4 verdades. Primeiro, o poder vem de Jesus. Versículo 12, versículo 13 e versículo 16. Diz assim: quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. E versículo 16 também diz: pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. O poder vem de Jesus. A primeira atitude,
a primeira resposta, a primeira palavra de Pedro é que o poder vem de Jesus. Muitas vezes, muitos se orgulham dos seus feitos religiosos. E é comum nós vermos líderes e muitas vezes até cristãos comuns terem essa mesma atitude. E nós verificamos isso. Eu fui lá e eu orei e aconteceu isso. É porque eu oro e faz isso. É porque eu fiz e aconteceu. Então as pessoas trazerem para si o poder que é de Deus. As pessoas se orgulharem daquilo que nada fizeram, apenas foram instrumentos. Mas Pedro imediatamente falou, lá, isso vem de lá. É bem verdade que ele foi um instrumento, assim como nós podemos ser instrumentos. E quando Pedro disse assim, eu não tenho nem prata nem ouro, porque aquele mendigo esperava receber uma moeda, esperava receber um recurso, mas o que tenho lhe dou. O que será que é isso que Pedro tinha e deu a ele? Ele havia recebido de Deus uma capacitação, um dom para realizar curas. E ele, então, naquele momento, pela fé, a fé dele, a fé do paralítico, ele foi um instrumento. Ele usou desse dom que Deus lhe deu. O que tenho, lhe dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Pode vir já a pergunta. Então, por que nós não estamos vendo isso nos dias de hoje? E por que algumas vezes que aparentemente isso acontece não passa de fraudes? Por que as pessoas não falam? Os cristãos não falam e as pessoas se levantam e se curam imediatamente. Se a igreja vai fazer coisa semelhante ou não nos dias de hoje, isso depende do Espírito Santo e de Deus. Depende de Deus capacitar pessoas que tenham esse dom. Mas então as pessoas não são curadas nos dias de hoje? São. Tiago nos fala, se há algum enfermo, chame os presbíteros da igreja, e eles oram, ungindo com óleo, e o Senhor o levantará. Então, não mais como Pedro fez, um dom pessoal, mas uma delegação à oração da igreja, para que a pessoa se levante, para que a pessoa seja curada. Então esse tipo de dom não vai existir mais? Não sei. Isso depende de Deus. Deus não está preso. Deus não está vinculado. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Se assim Ele o quiser, assim Ele o fará. No entanto, eu questiono, será que uma igreja que está tão iludida com o mundo, que está tão distraída com o mundo, será que uma igreja tão materialista, tão consumista, será que uma igreja tão descomprometida, Deus vai levantar pessoas com dom de cura? Será que uma igreja que não sabe mais, e a igreja que eu estou falando são as igrejas como um todo, estamos falando até só do Brasil, uma igreja que não sabe o que é arrependimento, uma igreja que não sabe o que é chorar pelo pecado, será que Deus vai mandar e vai capacitar pessoas com esse dom? Vem essa pergunta, fica essa pergunta no ar. Mas o poder, o que Pedro pronunciou, o poder vem de Jesus. Mas temos uma lição. A igreja vai orar pelos enfermos, como nós aprendemos em Tiago. Isso foi agora uma deliberação para a igreja como um todo, e o Senhor vai levantar. Mas um princípio fica bem destacado aqui. Devemos ajudar as pessoas com aquilo que temos,
que também recebemos de Deus. Quando Pedro disse: o que eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Isso se estabeleceu uma verdade, um princípio. Nós ajudamos com aquilo que temos. E muitas vezes nós ajudamos quando nós nos dedicamos à oração. Nós vemos aqui o missionário Adriano dar o testemunho. A grande maioria aqui, eu sei que não poderia dar um carro, mas a grande maioria aqui podia ajudar por oração. E Deus usou uma pessoa que podia dar. Então, com aquilo que ele tinha, ele deu. Os outros que não tinham, poderiam ajudar com oração, com ofertas. Então, nós precisamos ajudar as pessoas com aquilo que temos. E não se um dia eu tiver uma casa própria, se um dia eu tiver um carro novo, se um dia eu tiver um emprego melhor. Eclesiastes diz que as pessoas que esperam para fazer alguma coisa, esperando no tempo, tipo assim, quando o tempo estiver bom eu vou plantar. Nunca vai plantar e nunca vai colher nada. E as pessoas que esperam condições para fazer alguma coisa, nunca farão nada. Porque a regra de Deus é diferente dessa. O princípio de Deus é: faça com o que você tem. E sempre foi assim. Vamos lá para 1 Reis 17, na viúva de Serepta. Elias multiplicou, mas Elias falou para aquela mulher: traga o que você tem. Traga o que você tem. E a partir dali, então, houve a multiplicação, porque essa é uma regra, é um princípio de Deus. Eliseu fez a mesma coisa com aquela também viúva que ia perder os seus filhos por causa da dívida. Falou: traga as panelas, peça panela para os vizinhos, peça vasilhas para os vizinhos. E ela trouxe a que elas tinham. Ela pediu para as outras pessoas ajudarem ela também. E só o azeite parou quando acabou as vasilhas. Então o poder de Deus, muitas vezes, nós é que limitamos ele. Nós é que limitamos ele. Mas o princípio é esse: ajude as pessoas com aquilo que você tem. E aquilo que você tem, saiba que seja pouco ou muito, você recebeu de Deus. E Pedro não tinha dinheiro nenhum. Pedro era uma pessoa simples. Mas o que ele havia recebido de Deus naquele momento era essa capacitação, esse dom do Espírito para realizar cura. E ele utilizou isso para beneficiar aquele homem. Segundo, o ser humano é culpado. Versículo 14 e versículo 15. Atos 3, 14 e 15. Diz assim: vocês negaram o santo e o justo, e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro, que fora uma pessoa medrosa, porque vamos nos lembrar, quando ele esteve ameaçado de ser preso, ele negou a Jesus por 3 vezes. E Jesus havia profetizado: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. Ele que ficou com medo das autoridades, agora, corajosamente aponta o dedo para aqueles mesmos israelitas que ele teve medo e falou: vocês são assassinos. Vocês mataram o justo. Vocês mataram o autor da vida. Mas o autor da vida não pode ficar morto. É uma contradição até aparente. Como se pode matar o autor da vida? Não se pode matar o autor da vida. Ele morre, mas ele retoma a sua vida de volta, porque ele é o dono da vida. Ele é que criou a vida, ele que deu a vida a todos nós. Ele que estava no princípio
com o Pai e disse: haja luz. Ele que criou o ser humano, Ele que criou o universo, Ele que criou todos os animais. Então o autor da vida não pode ficar morto. Mas isso não tira a culpa daqueles que mataram Jesus. Por longos séculos, o ódio contra os judeus advém disso, que culminou no século passado com o Holocausto. Os irmãos saibam que isso vem ao longo dos séculos e foi causado por uma interpretação equivocada da morte de Jesus. Porque, na verdade, os culpados pela morte de Jesus não foram aqueles poucos judeus do primeiro século, mas os culpados pela morte de Jesus têm sido toda a humanidade ao longo dos séculos. Porque não somente aqueles rejeitaram a Jesus, mas toda a humanidade ao longo dos séculos, em todo o mundo, tem rejeitado o autor da vida. Em todo o mundo, em todos os lugares, tem sido essa rejeição. O homem tem rejeitado. O homem não tem se importado. Não vemos ninguém preocupado com isso. Pela manhã eu perguntei se alguém conhece algum movimento do sem igreja, ou algum movimento do sem Jesus, ou se alguém foi lá na Avenida Paulista protestar porque ele não tem igreja para ir, ou porque ele está sem Jesus. Não, porque o homem tem rejeitado a Cristo Jesus, e essa rejeição é uma rejeição universal. E essa rejeição está próximo de nós, nos nossos colegas de trabalho, na nossa vizinhança, na faculdade, no trabalho, entre os nossos parentes. A humanidade, o ser humano, tem rejeitado a Cristo Jesus. Mas todos são culpados. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vamos repetir? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos todos pecadores. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos nos entregar a Jesus. Por isso, o ponto 3 da mensagem de Pedro é que o arrependimento é imprescindível. Evidentemente que Pedro não separou sua mensagem em pontos. Esse negócio de pontos é bom até eu destacar aqui, que isso é uma coisa do pensamento ocidental. O pensamento oriental, seja do Oriente Médio ou do Oriente Extremo, é um pensamento cíclico. Se os irmãos leem a Bíblia, vão ver muitas repetições. Parece que ele vai aqui, volta lá, porque isso faz parte da forma do oriental pensar. Ele vai voltando de uma forma cíclica, mas cada vez que ele volta, ele inclui mais coisas, ele dá mais um aspecto. Nós, ocidentais, a gente pega assim e faz ponto 1, 2, 3 e 4, porque a nossa mente funciona assim. Até uma dificuldade, às vezes, por intérprete bíblico, porque a gente pega o pensamento oriental e nós transformamos ele num pensamento que é compreensível para nós, e nós dividimos em tópico. É normal isso, mas Pedro não tinha isso, não tinha essas divisões que nós fazemos em mente. Mas ele diz que o arrependimento é imprescindível, ele diz que o arrependimento é fundamental. Olha o que diz o versículo 9. Portanto, arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os seus pecados. O arrependimento é a atitude indispensável na conversão. E os apóstolos estavam dando continuidade à mensagem de Jesus. Atos capítulo 1 diz que o livro de Atos é uma continuidade daquilo que Jesus havia ensinado e feito, aquilo que Jesus fez e ensinou.
E Pedro, nada mais, nada menos, estava dando continuidade àquilo que Jesus havia feito e ensinado. Evidentemente, para que Pedro pudesse fazer, ele precisava do poder do Espírito Santo, da Trindade diante dele, do Espírito Santo habitando em sua vida. Marcos 1,15 nos mostra qual que era a mensagem de Jesus. E ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Essa era a mensagem de Jesus. Vamos repetir? Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A ira de Deus permanecerá sobre todo o pecador, sobre todo o pecado. Por isso que o arrependimento é essencialmente, é profundamente, é imprescindivelmente necessário. Não há conversão sem arrependimento. Então, a pregação vem para Jesus, que Jesus é legal. Vem para Jesus que você vai ser próspero. Vem para Jesus que você vai ser feliz. Vem para Jesus que você vai ser abençoado. Tudo isso é verdade. Mas vir para Jesus sem arrependimento, isso é mentira. Não se aproxima de Jesus, de Deus, sem arrependimento. Sem confissão de pecado, sem arrependimento, ninguém verá a Deus. Sem reconhecimento que nós precisamos de Deus e que nós somos pecadores, não há salvação. Por mais que esse seja uma mensagem popular nos dias de hoje, nós precisamos nos achegar a Deus com arrependimento. Porque a ira de Deus, ela está contra todo o pecado. E a ira de Deus permanecerá contra o pecado. Não é que a ira de Deus vai vir sobre o pecado. A ira de Deus está sobre o pecado. Desde a queda do homem, a ira de Deus está sobre todo o pecado. Mas o que eliminou, então, o que permitiu que a ira de Deus fosse afastada? Cristo Jesus. Isaías capítulo 12, que é um pequeno capítulo que está lá no profeta Isaías, que está em forma poética, em forma de salmo. Ele diz que Deus se irou contra nós, mas a sua ira foi removida. Evidentemente que lá em Isaías nós não vemos por que essa ira foi removida. Fica um negócio em aberto, porque é um texto profético. Essa ira foi removida por Cristo Jesus, que levou a maldição do pecado que era contra nós. A ira de Deus sobre o pecado, ela se despejou, se derramou em Cristo Jesus, que carregou esse preço do pecado. A justa retribuição pelo pecado foi paga por Cristo Jesus. E aqueles que estão cobertos pelo sangue, que estão posicionados ao lado de Jesus, não receberão essa ira contra o pecado. Mas para todos os demais, a ira de Deus contra o pecado permanece. Olha o que diz o texto de João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos repetir. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E o quarto e último ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é que a omissão e a indiferença trará consequências inevitáveis. Diante de Jesus não cabe omissão,
Diante de Jesus não cabe indefinição, não cabe indecisão, nem indiferença. Nós sabemos que a pior coisa para um relacionamento é indiferença. É muito comum eu aconselhar casais e os casais falam, não, mas a gente nunca brigou. Mas vocês nunca brigaram e estão numa crise e estão procurando auxílio. Muito bom, tem que fazer isso mesmo. E aí qual que é a minha primeira palavra? Então é bom vocês começarem a brigar. Porque nunca brigou, começa a se desenvolver uma indiferença. Eu não estou nem aí, não me preocupo. Ela fica na vida dela e eu fico na minha. Tanto faz. Já dizia aquele cantor sertanejo, né? Indiferença é que mata, né? Já me falaram que eu deveria convidar o cantor da semana passada para cantar nessa, né? Para ser ilustração da mensagem. Mas fica para uma próxima. Mas a indiferença é que mata, é verdade. Não tem nada pior para um relacionamento do que a indiferença. Nada na vida cristã deve acontecer com indiferença, porque quando você é diferente, assim, tanto faz. Então as coisas começam a ser tanto faz. Então, ir no pequeno grupo e participar ou não, tanto faz. Ir nos cultos ou não, tanto faz. Orar pelo irmão, tanto faz. Participar da obra missionária, tanto faz. Então você começa a ficar indiferente. É melhor você vir brigar com o missionário. Pô, missionário, você está fazendo isso, tem que fazer aquilo, do que você ser indiferente a ele. Ou mesmo brigar com o pastor, do que você ser totalmente indiferente à igreja. Porque não há nada pior para relacionamentos do que indiferença. E a própria cura de Pedro foi uma cura que não foi indiferente. Não poderia ser assim. Pedro não falou, levanta e anda aí, porque Deus me deu o dom da cura, então todo mundo vai andar agora. Pedro e João falou, olhe bem nos nossos olhos. Olhe bem nos nossos olhos. Isso quebra a indiferença. Isso quebra o fato de ser impessoal. E depois que aquele paralítico, aquele coxo, fixou os olhos em Pedro e João, é que Pedro disse essas palavras. A cura não foi uma cura indiferente. Nenhum relacionamento deve ser indiferente. Porque o que diz o texto sobre isso? Sobre aqueles que ficarem indiferentes a essa mensagem. Versículo 23 nos responde isso. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E ser exterminado do meio do povo, ele não estava falando do povo de Israel. Ser exterminado do povo de Deus. E ser exterminado do povo de Deus significa não ter salvação. Ou seja, não quero nem saber o que está falando, o que não está falando, o que diz a Bíblia, o que não diz. Entre os povos que nós estudamos nos pequenos profetas menores, o povo de Israel, por uma época, também falou assim, Deus não faz nem bem nem mal. Tipo assim, deixa Deus para lá, não faz diferença para nós. Só que esse não fazer diferença vai fazer muita diferença na sua vida, no seu relacionamento com Deus e na sua eternidade. Porque quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Ou seja, diante da mensagem de Jesus, não cabe indiferença. Diante da mensagem de Jesus, não podemos ficar omissos. Não podemos ficar indefinidos. Não há espaço para indecisão. Ou servimos ao Senhor Jesus Cristo, ou largamos, ou pega ou larga.
algum líder já falou, não, essa mensagem é um pouco radical, não se pode pregar muito assim, porque não é politicamente correto. Não estou nem aí. A palavra diz, quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Nós precisamos dar ouvidos ao que diz a palavra, e não o que as pessoas estão dizendo na nossa cultura, na nossa sociedade, no nosso mundo. Então, diante de Cristo Jesus, não podemos ficar omissos. Diante de Cristo Jesus, não podemos ser indiferentes. E se você quer ser bem-sucedido em qualquer relacionamento, seja no seu relacionamento conjugal, seja com seus pais, com seus filhos, seja entre amigos, você não pode ser indiferente. Não há nada pior para qualquer relacionamento do que a indiferença. E o texto é muito claro, que as consequências serão inevitáveis. Enfim, meus irmãos, a cura cumpriu os propósitos de Deus. Aquele homem que nasceu paralítico, nasceu coxo, ele não foi curado apenas por seu próprio benefício. É sim também isso. Foi muito importante para ele. Mas, acima de tudo, Deus tinha propósitos na vida dele e na vida da igreja. Porque nada para o crente em Cristo Jesus, para aquele que segue a Jesus, para aquele que busca Deus, acontece por acaso. Seja uma coisa ruim, aparente ruim ou boa, Deus tem propósitos em todos esses acontecimentos, porque Deus é um Deus de propósito. E aquele homem foi curado, e depois que aquele homem foi curado, se reuniu grande multidão no pórtico de Salomão, e ali Pedro pôde trazer uma mensagem, e a igreja de 3.000, mais 2.000 se converteram, foi para 5.000 homens, talvez 15.000 pessoas ao total. Então aquela cura, ela seguiu os propósitos de Deus. Ou seja, tudo o que acontece na nossa vida, se nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, acontece por um propósito de Deus. E se é uma coisa que a Bíblia nos ensina de Gênesis e Apocalipse, que Deus é um Deus de propósito, e nada acontece à toa. E mesmo aquilo que você acha que é um sofrimento, uma dificuldade, Deus estará tendo um propósito naquilo. Ah, mas a pessoa causou aquilo lá, é verdade. Muitas situações nós somos os causadores. Quantas vezes a gente gasta sem pensar, desequilibra, faz o que não deveria, compra o que não poderia, e depois nos encontramos em dificuldade, nós causamos. Mas mesmo assim, Deus usa de tudo aquilo lá para os seus propósitos. Muitas vezes, talvez você está enfrentando uma enfermidade. Saiba que Deus vai usar isso também para os seus propósitos. Deus é um Deus bondoso, misericordioso, e é um Deus que é craque em transformar situações ruins em boas situações. Aquele homem nasceu, é verdade, daquela forma, mas Deus usou daquela situação para que muitos pudessem ouvir e muitos pudessem se converter. A mensagem é muito clara. A mensagem é muito clara. Jesus Cristo veio para a nossa salvação, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que possamos ter vida eterna. Precisamos nos achegar a Ele em arrependimento, porque assim como o autor da vida não pôde ficar morto e ressurgiu, todos aqueles que estão nele também um dia ressuscitarão. A atitude minha e a atitude sua deve ser uma atitude de reconhecimento, de arrependimento e de fé. Que possamos, diante da mensagem de Deus,
ter uma atitude de reconhecimento, de arrependimento e de fé. Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé.